O Pentágono acaba de anunciar uma reestruturação sem precedentes, uma redução de 20% no número de generais de 4 estrelas. Pode parecer apenas uma mudança administrativa, mas isso revela uma profunda transformação na estratégia militar dos Estados Unidos. Por trás dessa decisão, está a tentativa de modernizar a máquina de guerra americana, reduzindo a burocracia e dando mais agilidade às decisões de combate. É uma resposta direta à evolução dos conflitos modernos, onde a velocidade e a tecnologia são mais decisivas do que o número de estrelas nos ombros dos comandantes. Essa medida coloca em xeque estruturas tradicionais e levanta uma pergunta importante: os Estados Unidos estão se preparando para um novo tipo de guerra? Ao mesmo tempo, essa movimentação tem implicações políticas e geopolíticas relevantes, sinalizando uma possível mudança de postura nas relações militares globais e no posicionamento estratégico das forças americanas em todo o mundo. Enquanto isso, no cenário latino-americano, o Brasil entra no radar estratégico dos Estados Unidos. Um relatório recente aponta que Washington busca reforçar sua presença militar em pontos sensíveis do Atlântico Sul. Entre os alvos de interesse estão Fernando de Noronha e a Base Aérea de Natal. A justificativa americana é baseada em direitos históricos de cooperação e defesa, remontando a acordos firmados ainda no século passado. Mas a real motivação pode estar em algo muito mais profundo: o aumento da influência chinesa na região e a necessidade de manter a projeção de poder em rotas marítimas cruciais. O Brasil, até então uma potência regional com foco diplomático, pode se ver envolvido em uma disputa estratégica entre grandes potências. A simples ideia de permitir ou negar esse acesso levanta debates intensos sobre soberania, alinhamento internacional e os verdadeiros interesses por trás de acordos de defesa. Essa movimentação dos Estados Unidos não é isolada. Ela faz parte de um tabuleiro geopolítico muito maior, onde a projeção de poder está sendo redesenhada em tempo real. Com o crescimento de alianças alternativas como os BRICS e a crescente militarização de áreas consideradas neutras, como o Atlântico Sul, os americanos estão revendo sua doutrina militar para não perder influência. A escolha de pontos estratégicos como Fernando de Noronha não é por acaso. A ilha é uma posição-chave para monitoramento de comunicações, controle de rotas aéreas e navais e, sobretudo, como um centro de inteligência no hemisfério sul. Essa reconfiguração militar levanta questionamentos. O Brasil está preparado para lidar com esse tipo de pressão internacional? Quais as consequências de permitir ou negar esse acesso? E o mais importante, essa aliança fortalece ou compromete a segurança nacional? Enquanto o mundo acompanha a tensão entre potências no Oriente Médio e na Ásia, o Atlântico Sul emerge como uma nova zona de interesse estratégico. A aproximação entre Brasil e Estados Unidos na área de defesa pode gerar ganhos em termos de tecnologia e capacitação militar, mas também traz riscos geopolíticos. Estar mais próximo de Washington pode significar distanciamento de outras alianças importantes, como a relação com a China, hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, o aumento da presença militar estrangeira pode gerar desconfiança interna e reacender o debate sobre o papel das Forças Armadas na política brasileira. Diante de todas essas movimentações, uma coisa fica clara: o mundo está passando por uma reconfiguração geopolítica acelerada, e o Brasil não está fora desse jogo, pelo contrário, está cada vez mais no centro dele. A redução do número de generais nos Estados Unidos, a busca por mais agilidade nas decisões de guerra e o interesse estratégico no Atlântico Sul mostram que as potências já estão se preparando para os conflitos do futuro, onde território, influência e tecnologia caminham lado a lado. O Brasil, com sua posição privilegiada e suas alianças em construção, precisa agir com inteligência, firmeza e visão de longo prazo. A soberania nacional, a autonomia das decisões políticas e os interesses estratégicos brasileiros devem estar no centro de qualquer negociação. Agora, mais do que nunca, é hora de entender que segurança e defesa não são temas distantes, são parte direta do nosso presente e do futuro que estamos construindo. Se você quer continuar acompanhando os bastidores dessa disputa global, entender o impacto das decisões militares no cenário internacional e como tudo isso afeta diretamente o Brasil, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. A próxima jogada já está sendo feita, e você precisa estar por dentro dela.